aconteceu. Voltei, pessoal! Aula de hoje, a segunda parte da primeira aula, parte 2. Nós vamos falar... Primeiro vamos tirar uma dúvida. Eu assisti na própria aula, vocês fiquem atentos. Não é uma questão de errar, a gente vai errar, não pode ter vergonha de errar. Mas eu acho que não ficou claro o que eu queria dizer aqui sobre a densidade da água, a relação entre massa e volume da água. Por quê? Porque 1 quilograma de água tem 1 litro de água. 1 litro de água tem 1 quilograma de água. Era isso que eu queria dizer. Não ficou muito claro no primeiro vídeo, mas eu sabia, você ia assistir a parte 2, porque isso aqui foi a dúvida da parte 1. Aquilo que eu revi e não gostei. Eu tenho que chamar a atenção disso. E o tema da aula de hoje, nós vamos falar de quê? Da grandeza tempo. E vamos falar também da diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Eu lá no Havaí, tomando meu banzinho, Mr. Bate tá agora, e tá bonitinho, 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 bonitinho. Daqui a pouco eu volto pra gente começar, viu? O tempo não tem parada. O tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Vamos falar de que hoje? Não sei. Do tempo, pessoal. Nossa grandeza mais importante, aquele que determina o tempo das nossas vidas, o percorrer do nosso dia a dia, desde quando nós nascemos até quando nós morremos. Vamos falar dessa grandeza tão maravilhosa. E vamos falar do tempo einsteiniano? Não, nós vamos falar do tempo newtoniano, aquele tempo que é o do nosso dia a dia, hein? Se liga, hein? Temos outras versões do tempo, falaremos disso num outro assunto, falando de teoria da relatividade. O tempo de quem? Nós vamos falar do tempo de Einstein. Ok, pessoal, olha aqui, o relógio do tempo, tempo dos adversários. Aqui é um relógio de xadrez. Quando conta o tempo de um, o outro fica parado. Aí você aperta aqui, você vai ver o ponteirinho girando. Esses são os ponteirinhos dos segundos. Então você pode disputar uma partida. Enquanto o outro pensa, o tempo passa. Isso é o que acontece na nossa vida. Enquanto você pensa, o tempo passa. E é por isso que nós envelhecemos. Mas vejam, esse tempo não é uma coisa tão simples assim não. O tempo que nós vamos estudar agora é o tempo simples, é o tempo de Newton, aquele que diz que tudo que nasce, cresce, envelhece e morre, ok? Então nós vamos falar do tempo que é controlado pelos relógios. Hoje nós sabemos que o principal relógio, ele mede em tempo baseado na volta do elétron em torno do núcleo do átomo. É o chamado segundo atômico. Veja, o que é um segundo para nós? Então vamos entender, eu vou parar esse relógio aqui e vamos entender o que é um segundo. Ora, vejam bem, um segundo pode ser uma piscadinha de olho. Um segundo pode ser uma eternidade. Menino, quando se fala em Fórmula 1, você está 1 segundo atrás, é um desespero terrível. Agora, 1 segundo, você colocando a mão em cima de uma panela bem quente, que também parece uma coisa bem longa, viu? 1 segundo dói. Mas 1 segundo, por exemplo, assim, assistindo a minha aula, passou rapidinho. É esse 1 segundo que a gente percebe no dia a dia. Fala, daqui 10 segundos eu te vejo. É rápido demais, né? Veja como o tempo, ele é uma grandeza que tem uma certa relatividade, que a gente vai estudar depois, hein? Fique ligado. Aula de teoria da relatividade é um dos temas que eu mais adoro, porque o tempo foi a minha dissertação final do meu curso.
Eu fiz um trabalho sobre esse tema. É uma coisa que me move, que me alegra. Mas nessas primeiras aulas, nós vamos falar do relógio, de saber, por exemplo, que 1 minuto equivale a 60 segundos. É dessa ideia que nós estamos trabalhando agora, ok? Você tem agora no nosso relógio, ele vai ter 3 ponteiros, né? O ponteiro comprido e mais espesso um pouquinho, que é o ponteiro dos minutos. Você vai ter um curtinho, mais gordinho, que é o ponteiro das horas. E você vai ter um bem fininho, que é o ponteiro dos segundos. Isso vai girar e vai dar uma volta completa. E essa volta completa desse ponteiro mais fino, ele vai percorrer o que nós chamamos de 60 segundos. Ao percorrer 60 segundos, esse ponteiro maior anda 1 unidade. Ele vai andar o que nós chamamos de 1 minuto. Já o ponteiro pequenininho, o mais gordinho, ele indica as horas. E aí, no caso da hora, 1 hora equivale a 60 minutos. Olha, gente, e de minuto em minuto a gente vai vivendo. Então, se você quer comemorar seu aniversário, você precisa entender que você já está velho. Daqui a 1 segundo você já está mais velho. Comemore seu aniversário, viva a sua vida. Nessa pandemia, por exemplo, não tem motivo para você esperar o seu aniversário no dia X que você vai comemorar. Não, pode comemorar hoje, pode comemorar amanhã, mas em casa, com segurança, entendeu? Veja a diferença. Nós estamos envelhecendo a cada segundo. E esse tempo, que é o tempo de Newton, ele só tem uma direção. É a chamada seta do tempo. É o tempo chamado cronológico, o tempo antigo. O que é que o Einstein percebeu? Que essa seta, ela não só tem esse sentido, que nós podemos fazer o duplo sentido do tempo. Isso é complexo, isso é perturbador, mas eu acredito na teoria do Einstein, hein? Ela funciona, já funciona para elétrons. E a gente um dia pode imaginar uma viagem no tempo. Já pensou, gente, voltar no seu passado, encontrar os seus avós? Aí tem também os universos paralelos. Será que tem um outro Bactoré no mundo? Um mundo como esse não vai ser. Mas tudo bem, vai ser parecido, vai ser uma coisa assim, meio estonteante. É verdade. Olha que essa coisa do tempo é aquela coisa que me move, que me apaixona. Então, repetindo, 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos. E isso na física tem uma importância incrível, porque a gente vai precisar ficar convertendo o tempo, às vezes, na unidade fundamental. E qual é a unidade fundamental? No chamado Sistema Internacional. Ele já diz, é o MKS, metro, quilograma e segundos. Olha a nossa grandeza aí. A nossa grandeza é o tempo registrado em segundos. É de segundo em segundo que as coisas acontecem para nós aqui na física. Quero chamar a atenção de novo. 1 segundo parece um tempo muito pequeno, mas na Fórmula 1 isso é uma eternidade. Então o tempo tem essa relatividade. Como Einstein mesmo já disse, fique 1 hora ao lado de uma linda morena. Rapaz, essa 1 hora vai lhe parecer 1 minuto. Agora o que você faz? Fique 1 minuto com a mão em cima de uma chapa quente. Esse 1 minuto vai lhe parecer 1 hora. Então é essa questão que o tempo traz, essa questão filosófica, romântica. Então nós vamos ter que trabalhar com essas unidades, fazer essas conversões, e é isso que a gente vai treinar agora, fazer uma brincadeirinha com esse tempo, ok? Lembrando mais um detalhe, na física, nos cálculos de matemática, quando a gente fala em 1 semana, nós estamos falando em 7 dias. Quando nós estamos falando em 1 dia, nós estamos falando em 24 horas. Mesmo que um dia não dure 24 horas. Vocês sabiam disso? É incrível. É 23 horas, 59 minutos. E isso faz do ano, por exemplo, grande diferença.
A gente convenciona tudo no que acontece no nosso tempo, ok? Aí o que vai acontecer? Uma semana, 7 dias, um dia, 24 horas, e um mês, para cálculos, vai pagar juros, vai fazer uma conta bancária, um mês vai ter o quê? 30 dias. Mas Mister Bate, o mês de fevereiro tem 28 dias? Não, para contas bancárias, cálculos matemáticos, a gente tem que seguir esse padrão. Ah, mas eu tenho um mês de 30 dias. Na matemática e na física, a gente conta um mês como 30 dias, um dia como 24 horas e uma semana como 7 dias. Se liguem, vamos agora exercitar a questão do tempo fazendo exemplos, ok?